Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento pelo seu 87.9. Como a gente havia anunciado durante toda a semana, né? Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a Karen Medalha para a entrevista, né? Ela é podóloga integrativa e ela vai falar sobre o bem-estar e saúde dos pés. E vai ser entrevistada aqui pela Lu Palomares. Bom dia, Karen, seja bem-vinda. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Lu. Bom dia, Helena. Bom dia, ouvintes. Bom dia. Bom dia também a Lu. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Helena. Bom dia, Karen. Seja muito bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes. Ok. Vamos dar, então, continuidade à nossa entrevista, né? Vamos iniciar, então? Vamos começar. Antes, vamos deixar o contato, porque eu acredito que seja um tema bastante interessante, saúde, legal, né? É verdade. A gente vai entrar em detalhes aqui que eu nem imaginava o quão importante é a saúde dos pés. Verdade. Então, se alguém já quiser mandar alguma pergunta... Ok, é o 999784014 e você pode mandar a sua mensagem de voz ou texto, né? Se tiver alguma dúvida aí, se você tiver com o pezinho meio estragado, tiver alguma dúvida em relação a isso, pode mandar que a Karen está aqui para responder a sua pergunta, tá? A sua dúvida. Vamos lá. Exatamente. Bom, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Vou fazer uma breve apresentação da Karen. Karen, ela é podóloga, atuante há 10 anos, formada pelo Centro de Educação da Rede SCAL da Santa Casa, esteticista integrativa há 2 anos, pós-graduada em endocrinologia e metabolismo. Ela foi professora da área de beleza por 10 anos do SENAC, aqui em Londrina, e hoje atua como podóloga integrativa e vai contar um pouco mais o que é essa parte da integrativa com saúde dos pés, saúde da nossa vida em geral, né? Seja muito bem-vinda, se apresente. Obrigada, Lu. Obrigada, pessoal da Rádio Advento, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais sobre a importância da saúde dos pés. Afinal de contas, são os pés que nos sustentam aí, levando a gente, para as nossas atender as nossas correrias do dia a dia. Então a gente tem que cuidar dele também. Isso é muito importante. E daí, então, o que leva, a esse cuidado? A gente procurar um bom profissional qualificado, independente se ele é formado aí em escola técnica ou nível superior. A gente estuda para entender o processo de marcha, de como essa pessoa pisa, como que essa pisada vai influenciar no dia a dia, no aspecto do corpo todo. A forma que eu piso pode alterar, por exemplo, o alinhamento de quadril, o alinhamento de coluna, o alinhamento dos dentes, altera até o grau do seu óculos. Olha. Então a gente precisa ter essa atenção, esse cuidado. Não é só quando a unha infecciona, quando a unha encrava e vira aquela coisa que a gente está acostumado a ver nas redes sociais, nos vídeos que tem por aí, ou quando a unha apresenta fungo, ela fica doente. Então a podologia ela não é só para isso. Por isso o integrativo. O podólogo hoje ele entendeu que ele precisa, de certa forma, virar o olhar dele para o paciente de forma completa. Então ele precisa, não é só mais o pé, não é só mais a unha, é o corpo como um todo, é o organismo como um todo. Conta um pouquinho pra gente sobre como surgiu a podologia, um estudo, porque eu, leiga aqui, imaginava que era para desencravar a unha. Mas você falou que a pisada do pé, o sapato, eu sei que o sapato encrava, porque eu já tive unha encravada. Antigamente era mais moda usar sapato de bico fino, Helena? E salto alto, eu usava bastante salto alto. Influencia bastante. Hoje em dia eu não uso mais, graças a Deus. Então, sapato de bico fino com salto alto, isso daqui pressiona muito o pé e encrava bastante. Então, como que surgiu a podologia? Contar um pouquinho da história para a gente começar na raiz aí da história dela.
Olha, dizem os entendidos do assunto que a podologia ela é milenar, mas ela não era conhecida como esse nome, né? Então, o cuidado ele vem com os pés, ele vem lá de antes de Cristo, acredito eu, né? Porque os guerreiros, né? As guerras, as lutas lá entre os países, né, os reis, enfim, era tudo feito a pé ou a cavalo, né? Então imagina como que o pé desses soldados ficava, né? Como que eles chegavam para lutar? Um casco duro. Era um casco duro, exatamente. E aí então tinha lá as pessoas já designadas para essa função, para cuidar desses pés. Então eram os podólogos da época. E daí então, por volta de 1930, chega a podologia no Brasil, né? Isso vem aí de vários países, né? Se desenvolvendo nessa área. E em 1930, então, chega a podologia no Brasil, através de uma franquia de produtos para cuidados com os pés, que é a famosa Dr. Show. Ela existe até hoje ainda. E mais para frente, então, eles começaram a treinar pessoas. Porque aqui, o que a gente conhecia? Manicure, né? Então, a manicure, ela fazia de tudo um pouco nessa época, né? Ela acabava desencravando, ela acabava fazendo remoção de alguma calosidade quando precisava. E aí, então, essa franquia, ela veio trazer esse treinamento para as pessoas interessadas. E um pouco mais para frente, então, o Senac São Paulo, né? Começa com essa ideia do curso técnico em podologia. É um curso de 1.200 horas, mais longo, né, que vai estudar aí anatomia, fisiologia, citologia. Então, quando a gente faz aquela busca básica de internet, o que é podologia, a primeira resposta que vem é: a podologia é um ramo da medicina voltada para a saúde dos pés. Nós não somos médicos, nós somos podólogos. A gente estuda para auxiliar naquilo que vem de externo nos pés, com relação a doenças, né? Então, a gente não vai fazer cirurgia, mas alguns protocolos a gente consegue ajudar os nossos pacientes dessa forma. E aí, então, vem se desenvolvendo as tecnologias, os anos vão passando, e hoje a gente tem, então, um nível de formação técnico, tecnólogo, superior e bacharel, né? A gente tem essas 3 modalidades e fora as outras especializações que a gente consegue ir adaptando para a nossa área. E basicamente é o Senac, eu tenho. Não, deve ter outras instituições tem. que dão curso. Tem. Aqui em Londrina nós temos o Mater Ter, que é a escola de formação profissional da Santa Casa de Londrina. Ah, tá. A gente tem. Senac Londrina não tem técnico em podologia, mas Senac Paraná, São Paulo tem. Aqui em Londrina nós temos a Unifil, com o curso técnico e o nível superior. A gente tem Unicesumar e tem Unopar. Ah, legal. Com cursos semipresenciais. Então, tem a parte teórica que dá para estudar EAD e tem os encontros, né, nas instituições, lá os laboratórios, a clínica e a escola para atendimento ao público. Legal. E na podologia, ela estuda e atua, primeiro, obviamente, estuda, depois ela atua na prevenção, nas patologias, né, além de calosidade, de tratamentos, riscos com diabetes, né? Atua bastante ali no pé. Quer falar sobre isso? Acredito que tenha bastante hoje em dia, né? Temos. Qual que é a relação da diabetes com os pés? A diabetes, ela vai afetar o sistema circulatório. Então, a gente começa lá no metabolismo, né? Eu sei que você vai me perguntar daqui a pouco da relação integrativa, então a gente vai começar agora aqui. Então, assim, o diabetes, ela é uma doença metabólica. Então, às vezes, né, ou melhor, na maioria das vezes, quando nós vamos fazer ali a triagem, preencher a ficha de anamnese do paciente que chega pela primeira vez no consultório, a gente pergunta assim: tem alguma doença, faz tratamento, né, para alguma coisa? Não, eu não tenho nada.
E nós vamos conversando no decorrer da conversa. E quais são os medicamentos que você toma de uso contínuo? Aí vem a lista de tratamento para controle do diabetes. Mas eu não tenho diabetes. Então, o fato de estar controlado, a maioria acredita que já não tem mais a doença. E, na verdade, é só um controle. Só está controlado. Só está controlado. Mas precisa tratar. Precisa tratar. Bom, tem uma pergunta aqui da Maria Basílio, já agradeço aqui de última hora. Deixa eu ligar o meu microfone aqui, senão não tem jeito de ninguém ouvir, né? A Maria Basílio, ela está fazendo uma pergunta pelo seguinte fato. Ela diz que a unha dela está muito vermelha e inchada. E ela está percebendo que tem alguma infecção no local. Isso aí pode levar a infecção, pus, alguma coisa nesse sentido? Com certeza. Com certeza. E qual seria o tratamento ideal para isso aí? Esse tratamento, Cláudia e Maria, né? Isso. Mara, desculpa. Mara Basílio. Esse tratamento, você vai precisar procurar um profissional de podologia, né? Nós vamos realizar, então, aí a limpeza e o corte correto, porque o que pode ter acontecido? No momento de fazer a limpeza, ou você mesma na sua casa, ou com a sua profissional de confiança, né, sua manicure de confiança, pode ter acontecido de machucar, né? Ou às vezes a gente tá ali, eu costumo brincar que às vezes a gente gosta tanto do que a gente faz que a gente acaba se empolgando, né? E aí acaba passando um pouquinho daquele limite, sabe? Que do seguro... Cutucando muito. Cutuca. Eu não queria usar essa palavra, né? Não é legal? Mas não é, mas tudo bem. Desculpa, vamos lá, mas foi. imagina. Então acaba cutucando demais. Cutucou demais, machucou. Se machucou, então às vezes pode ter ficado um resquício de pele, pode ter ficado um resquício de unha. E conforme vai acontecendo a cicatrização daquela região, daquele machucado, essa unha ela vem crescendo e aí ela começa assim, ela quer ganhar espaço. Porque ela está acostumada a ficar, vamos dizer assim, que numa largura. E aí quando a gente corta, toda a pele em volta do dedo toma esse espaço. E quando a unha vem no seu tamanho natural novamente, a pele ali ela começa a incomodar. Então, faça o teste em casa. Pega um palitinho de dente e no próprio braço mesmo. Vai raspando ali. Vai raspando. A pele começa a ficar vermelhinha, daqui a pouco começa a ficar sensível, daqui a pouco ela está raladinha. Isso é o que acontece quando a gente corta a unha errado. Ou quando machuca. Então, o atrito da pele com a unha faz com que essa pele inflame, que pode sim infeccionar. Por que infecciona? Calçado aberto, o pé transpira demais, animais em casa, a própria poeira da gente sair de casa e até o portão, de dentro de casa e até o portão e voltar. Então, isso faz com que vai acumulando ali bactérias e que vai causar inflamação. Vai na podóloga, a gente faz a limpeza. Se tiver algum pedacinho de unha extra ali que não devia estar ali, a gente faz esse corte, faz um curativo e a pessoa, né, o paciente, ele volta para o retorno para a gente ver como é que tá, para possivelmente receber uma alta ou então dar continuidade aí, fazer mais alguns curativos de a cada 2, 3 dias para a gente recuperar essa pele. Espero ter respondido. Agora tem uma outra pergunta aqui. Esse aqui é um rapaz, né? Deve ser um jovem. É o Paulo Henrique. Ele está perguntando aqui sobre carne esponjosa. Existe isso aí? Na verdade, que é isso? A carne esponjosa, Cláudio, ela tem um nome, né? Que a gente chama de granuloma. Granuloma. Exatamente. A carne esponjosa, na verdade, ela acontece em mucosas, né? Boca, nariz, genitais, enfim. Na unha, no pé, no dedo, são granulomas. O que é? O granuloma, ele é um mecanismo de defesa. Então, a gente pega o caso da ouvinte anterior, que machucou, né? Então, o nosso sistema imunológico, ele funciona mais ou menos assim. Machucou. Para a gente é um simples machucado, mas para o nosso organismo é uma tragédia. As nossas células de defesa entram em pânico, imagina. Elas entram em pânico, assim, aconteceu uma tragédia ali e a gente precisa socorrer, a gente precisa resolver. Então, o que vai fazer? Produzir pele
em excesso para cobrir, para proteger. Então, se machucou, o granuloma, o que que é? Na verdade, é um encapsulamento do problema, no sentido de defesa. Isso, é defesa. Entendi. Só que se a gente não remove a causa do problema, o granuloma ele não cede, né? Essa carne esponjosa, ele não cede. Tanto é que na hora que a gente faz o procedimento, que a gente corta aquele cantinho da unha, que está causando todo esse transtorno, o granuloma ele meio que murcha na hora. Ele já reduz o tamanho dele. E em questão de dias, já normaliza tudo. Entendi. Muito bem. Tem mais alguma pergunta, não? Vamos na sequência. Vamos. De que maneira os problemas nos pés interferem no desequilíbrio do corpo todo? Já que a gente já está falando de saúde, a podologia integrativa fala da saúde dos pés à cabeça? Mais ou menos isso. Quais problemas reflete no desequilíbrio? Igual você comentou sobre o equilíbrio do pé, interfere na vista, Na arcada dentária. na arcada dentária. Como assim? Como assim? Como Vamos assim? lá. Então, a gente está partindo para a área de podoposturologia. Traduzindo, correção postural. Então, se a pessoa pisa muito para fora, pisa muito para dentro, o famoso pé chato, tudo isso vai influenciar na postura da pessoa. Então, se eu piso muito para fora, o meu joelho ele é mais aberto, ele segue a angulação. Isso força a cabeça do fêmur no quadril. E isso, de alguma forma, vai alterar, vai forçar a coluna. Então, se a gente corrige a pisada através de palmilhas, a gente consegue, então, normalizar essa postura e aí vão acabar as reclamações. Da mesma forma, é o pisar para dentro, da mesma forma, é o pé chato. Por que pé chato? A estrutura óssea, ela permanece, na sua maioria, ela permanece com a curvatura normal, mas a musculatura é desabada. Então, com a palmilha, ela vai, como que eu posso dizer? Ela vai dar um apoio melhor nessa musculatura da estrutura do pé, fazendo com que as dores diminuam. Então, às vezes, eu tenho certeza que depois de hoje, muita gente vai andar na rua prestando atenção no jeito que a pessoa da frente vai estar andando. Se ela pisa para fora, se ela pisa para dentro, se ela anda arcada, aberto, fechado, se joga o pé, né? Tem o costume de jogar o pé para mudar a passada. Então, tudo isso influencia. Então, a podologia, ela vem em trabalho em conjunto. Também o podólogo, ele não trabalha sozinho. Tá? Não existe isso de trabalhar sozinho, né? A gente reconhece as nossas limitações. Então, o podólogo ele pode produzir e trabalhar com correção postural, com palmilhas? Pode. Mas não são todos que gostam da área. Então, a gente tem a parceria com os fisioterapeutas, que também são especializados nessa área. Assim como a gente tem parceria com o médico dermatologista, com o endocrinologista, porque é todo um conjunto. Então, com relação à postura, a gente é um trabalho gradual. Então, eu não vou corrigir a sua pisada, vamos supor, você pisa muito para fora. Eu não vou corrigir a sua pisada na primeira palmilha, é gradual. Por quê? Porque isso pode afetar a sua questão de equilíbrio mesmo. Né? Então, tem pessoas que falam assim, depois que eu comecei a usar a palmilha, começou a me dar crise de labirintite. É justamente por isso. Às vezes, se diminuir um pouquinho ali a altura, a parte da correção, ela não vai afetar tanto essa questão de equilíbrio e vai começar a corrigir tranquilamente. Então, é um trabalho gradual que a gente faz. Não é fazer uma palmilha e ficar para o resto da vida. Né? É um tratamento. A podologia ela vem como tratamento. Né? Da mesma forma, a unha encravada, a gente coloca aparelhos na unha, né? A gente chama de órtese. Essas órteses elas vão corrigir a curvatura da unha para que ela não encrave mais. Né? O que você me fez a pergunta do corpo como um todo. No caso do diabetes, começa de dentro para fora. Então, vem a resistência insulínica, vem a regulação através de medicação.
Em alguns casos, né, porque tem muita gente que acha que o diabetes não é doença. Então, em alguns casos, abusa e começa o tratamento com insulina corretiva e depois vem a outra insulina mesmo reguladora. E isso vai, o que acontece? O diabetes, ele afeta diretamente a circulação sanguínea, né? O corpo como um todo. E aí isso traz afinamento de pele, ressecamento, como que eu posso explicar? Vamos imaginar assim, que as nossas veias, elas são como um tubo cheio de pregas. Então, o coração bombeia o sangue, essas pregas se afrouxam para o sangue passar e elas retornam. O diabetes, como ele influencia diretamente na circulação sanguínea, e o nosso pé está muito longe do coração, então esse sangue, ele não vai ter o retorno, não tem a força para o retorno venoso, para voltar para o coração de novo, para fazer o processo de circulação. Então, o sangue, a região dos pés, ela começa a ter deficiência de oxigênio, entre tantas outras coisas, né, de nutrientes e de tudo. Então, as células ali da região dos pés, elas começam a deixar de ser oxigenadas. Então, qualquer machucado, qualquer lesão pode, se não cuidado, pode gerar amputação. Por isso que corre-se o risco tão... Da amputação, da necrose. Famoso, digamos. Exato. Por isso que a maioria dos pacientes que já estão num nível alto de diabetes tem membros amputados. E na sua maioria são pés, pernas. Por conta do sangue que não circula. Por conta da distância do sangue que não circula e não oxigena devidamente. Interessante. Por isso que a gente vê um todo. A gente vê como um... Trata como um todo, né? Tem outra pergunta aqui que é da Lilian Silva. Ela diz assim, existe algum medicamento para fungos nas unhas? Ela pergunta porque ela já fez uso por um tempo e não resolveu nada. Por quê? Por quê? Por quê? Porque, meu pai, vamos lá. Vários fatores. O fungo nas unhas, então a gente volta lá no sistema imunológico de novo. A gente volta lá no sistema endócrino de novo. Então, assim, o fungo, ele, como qualquer vírus, como qualquer bactéria, ele vai se aproveitar da nossa baixa imunidade para se manifestar. Recentemente, aí a gente passou por um período que foi terrível nas nossas vidas. E o que era mais falado? Gente, vamos cuidar da nossa imunidade para a gente não pegar essa abençoada dessa doença. Verdade. Então, o fungo não é diferente, tá? Então, ele se aproveita da nossa baixa imunidade para ele se manifestar. O fungo, então, ele gosta de calor, de umidade e de locais escuros. Ou seja, o nosso sapato é o local Perfeito. Ideal. O pé transpira, fica úmido, é escuro, né? Fica abafado ali e ele tem um ambiente propício para isso. Mas aí o que acontece? A gente tem também a questão da fase de troca da unha, do crescimento da unha. Existe remédio? Existe, vários. A gente tem remédios naturais, a gente tem remédios fármacos, né? A gente tem remédio manipulado, mas não é só o remédio. A gente precisa cuidar da nossa saúde. Só o remédio não resolve. Então, não adianta falar assim, eu vou na farmácia, eu vou comprar aquele remedinho que a gente toma uma vez por semana e vai resolver o meu problema. Não adianta. Tem que ser uso tópico, ou seja, tem que ser aplicado na unha, tem que ter um acompanhamento, tem que higienizar o calçado. Não adianta eu colocar um remédio na unha se eu não matar os fungos que estão dentro do calçado. Né? Eu uso tênis todos os dias, eu uso aquele sapato de EPI, né? Todos os dias, porque o local onde eu trabalho exige. Mas a hora que você encerra o seu expediente, você higieniza o seu calçado por dentro com um germicida, com um produto germicida, né? O mais famoso que a gente conhece é o Lisoform. O Lisoform, ele já tem até a versão em spray.
Aonde compra? Já vou dar a dica. Aonde compra? Lá no corredor de desinfetante do supermercado. Lá tem. Lá tem. Lá tem. Então, encerrou o expediente, encerrou o dia, ou chegou em casa, não vai mais usar aquele sapato, já borrifa, um jato é o suficiente. Já borrifa tudo por dentro ali do calçado, deixa secando para pôr no outro dia. Então, esse produto ele já vai começar a resolver essa questão de contaminação. E também deixa o pé sem meia, né? Se a pessoa está acostumada a usar meia, porque... Arejar, né? Arejar Os sapatos, os pés. Sim, os pés, deixar em livre, casa. Em casa. Em casa. Entendi. E aí, então, higieniza o calçado, tem o tratamento. Gente, a unha, ela leva 1 ano e meio no mínimo para fazer uma troca completa. A unha, o corpo começa a produzir a unha mais ou menos 1 centímetro para dentro da cutícula, né? Quase igual de couro de cobra. Quase. Isso é um outro assunto para um outro dia. E aí, então, para eu cortar essa unha que meu corpo começou a produzir hoje, eu vou levar 1 ano e meio. Então, não adianta eu tomar o remedinho da farmácia lá que o médico fala, ou que o farmacêutico indica, 1 vez por semana por 2 meses, né? Tomar 8 comprimidos aí. Ou então tomar tudo numa semana só. Não vai resolver. A gente precisa fazer esse acompanhamento. E tem outros tratamentos. A gente tem laser, a gente tem cauterizações ácidas, a gente tem cauterizações elétricas, a gente tem vários tratamentos para fungo de unha, né? Para micose de unha. Então, não é só aquele remedinho. Nunca é uma coisa só, né? Nunca. E a gente tratar a causa do que causa a micose, por exemplo, a gente atua preventivamente, a gente soluciona o problema na raiz, né? Soluciona. Não adianta, ou seja, não adianta a gente tomar aquele remedinho e continuar com os mesmos hábitos, não limpar, higienizar os sapatos, os pés. Exato, né? secar bem após o banho. Bem, falando de fungos, né? Mas tratamos de um modo geral na saúde, de um modo geral. A gente ainda vai falar, Cláudio, sobre endocrinologia, que ela também é especialista, pós-graduada, que também tem tudo a ver, mas a gente vai para um intervalinho comercial para tomar uma aguinha e um café? Pode, né? Café pode. Pode. Bom, nós estamos aqui com a Karen, né? Ela está dando uma aula aqui sobre podologia, né? Integrativa. Olha, já deu uma falhada aqui. Podologia integrativa. E está dando uma verdadeira aula, né? Muito interessante. Eu tenho alguns detalhes que a gente não sabia, né? Não imaginava, né? Não imaginava, e veja que você pode trazer um monte de dificuldades também, e a pessoa muitas vezes não sabe o porquê. E está no pé. E só a Rádio Advento trazendo essa programação especial de saúde, Com né, certeza, Cláudio? Verdade. Então eu peço aos ouvintes que dão um tempinho aí, que a gente toma uma aguinha, né? Porque a cara também precisa tomar uma água. E daqui a pouco a gente retorna, então, com alguns detalhes a mais, né? Sobre esse item muito importante que são os nossos pés. Ok? Fique atento aí, daqui a pouco a gente retorna. Advento FM, a Rádio da Esperança. Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Amanhã de Vento e nós estamos aqui com uma professora, né? Propriamente dito, né? Não é verdade, Lu? Professora. Uma professora, né? Dando aula. Dando uma entrevista aqui, né? Falando um pouquinho sobre saúde, né? A podóloga Karen Medalha. Vamos dar sequência aqui, mas eu tenho mais uma pergunta aqui, acho que posso fazer agora ou faz depois? Bora. Pergunte. Bom, aqui está falando aqui, ó, é a Carla Cruz. Ela pergunta aqui, em alguns casos a unha doente pode ser arrancada ou ela pode nascer de novo, boa? Isso seria possível? Sim, pode ser possível sim. Não necessariamente removida, porque às vezes não tem a necessidade. A gente só remove a unha, aquela parte que já está solta. Então, na podologia, nós não vemos a necessidade de remover 100% da unha. Por quê?
vamos pensar assim, a unha ela já tem uma curvatura natural, o dedo ele já tem uma estrutura. Então, se eu remover toda a unha, eu vou estar gerando um trauma nesse dedo. E aí, como é que o meu sistema imunológico, lembra que eu falei lá que eles surtam, que as nossas células de defesa surtam, e eles querem produzir tudo muito rápido para resolver o problema? Então, dessa forma, a gente vai removendo a unha, traumatizando toda essa região do dedo. O que vai acontecer? Vai trazer alteração nessa estrutura, pelo desespero do nosso organismo querer resolver o problema. Então, o corpo vai produzir uma unha rápida, que é aquela unha feia, toda ondulada, que cresce primeiro quando a unha cai, né? Às vezes por algum acidente, derruba alguma coisa, chuta alguma coisa, né, em cima do dedo. E aí a unha acaba caindo e aí vem aquela unha esquisita, toda ondulada, toda coloração estranha, de cor estranha, né? Então, vai gerar esse trauma, vai mudar a estrutura desse dedo e aí vai causar um transtorno maior ainda do que a unha doente remover ela por completo. Então, vamos tratar. Tudo hoje existe tratamento. Então, está incomodando a parte que está descolada, que está solta, vamos retirar essa parte, cortar essa parte, fazer um acabamento, um lixamento ali para que não fique enroscando em meia, em lençol, cobertinha, essas coisas, né? Para ter ali uma saúde, vamos assim dizer, e vamos começar a cuidar dessa unha doente, porque a unha doente, geralmente, ela está com fungo, né? Ela está doente pelo fungo. Então, vamos tratar o fungo. E aí, com o tempo, conforme essa unha vai crescendo, então, como eu disse, ela leva 1 ano e meio para crescer. Então, é 1 ano e meio de tratamento, no mínimo, né? Independente das tecnologias que a gente utiliza, a gente precisa dessa troca completa. Vamos cuidando, tratando para que ela volte num formato que a gente considera normal, que é a estrutura mesmo já do seu dedo ali, que já está prontinho. E quando ela cai naturalmente, sem bater, sem lesão, pode ser algo mais propício a ser algo definido que você já saiba, ou é muito aberta essa questão? Pode acontecer. Aí a gente está falando das doenças autoimunes. Sim. A gente tem, eu já tive alguns casos que a paciente ela passava por essa em específico, ela tinha a doença de Chagas. Então ela passava por um período de estresse muito grande, dava a crise, né? E daí o corpo ele precisa colocar para fora de alguma forma, ele precisa expurgar de alguma forma. E então isso fazia com que esse processo de estresse da crise do Chagas ativo no corpo fazia com que o sistema endócrino dela entrasse em colapso. E daí, então, o que acontece? O que a gente aprende? Que nós temos 2 glândulas que são as mais importantes no nosso corpo, que é a glândula pineal e a glândula tireoide. Então, são elas que comandam todas as outras glândulas endócrinas do nosso corpo. Então, a partir do momento que a doença autoimune, porque a doença autoimune as células de defesa, elas se atacam entre elas, né? Elas não têm assim, elas são meio surtadinhas, vamos assim dizer, né? Elas são meio surtadinhas, então elas não se reconhecem como membro da família. E aí elas começam a brigar entre elas, ou melhor, né? Como se estivessem brigando por como que chama, por uma herança, né? Os familiares ali. Então, elas entram em crise entre elas, e por isso que a doença chama doença autoimune, porque a própria imunidade ataca o corpo. Então, o que acontece? Como a glândula pineal e a glândula tireoide, elas são afetadas pelo sistema autoimune da pessoa, isso faz com que enfraqueça todo o resto do corpo. Aí é onde começa a se sentir cansado, fadigado, dor no corpo, o cabelo começa a cair, começa a afinar, a pele fica ressecada, a unha enfraquece, aí aparecem os fungos, aí começa a quebrar. Pode acontecer de, por menos esforço que faça, perder, geralmente é pé, né? Perde a unha do dedão,
ou do segundo dedo, ou a unha do dedinho, do quinto dedo, já nem existe mais, é só uma pele grossa, né? Então tá tudo ali influenciado. Então, doenças autoimunes, isso não é regra, tá? Mas pode fazer com que afete de alguma forma e acabe caindo naturalmente. Legal. Já que a gente está falando com uma especialista aqui em metabolismo também, o estresse, acho que é conhecido, infelizmente, da nossa população hoje em dia. O que pode afetar o sono, o nosso estresse do dia a dia aí? O que o metabolismo afeta tudo isso? O estresse, ele afeta tudo. Até os pés, né? Até a unha do pé, gente. Até a unha afeta tudo. Por quê? Porque a gente está falando... O estresse, quem que regula o estresse? O hormônio de cortisol. Então, daí a gente volta lá para o endócrino de novo. Sim. Né? Então, o cortisol, ele é o hormônio conhecido como hormônio do estresse, e recentes pesquisas colocam ele como responsável também o hormônio que engorda. Olha que beleza. Então, assim, né? Meu cortisol anda meio afetado ultimamente, parece. Mas, enfim, voltando lá. Então, o estresse, ele vai fazer... Então, o hormônio do cortisol, ele vem da glândula pineal. Ele vem regulado também pela tireoide. Então, o que acontece? Desregulou as duas principais, volto lá na fala anterior. Vai desregular o corpo todo. Então, o estresse, ele traz fadiga, ele traz cansaço, ele traz mudança de humor. Ao mesmo tempo que a gente está aqui feliz da vida, aí acontece alguma situação que às vezes nem tem nada a ver com a gente, mas a gente toma aquilo pra gente e já fica com raiva, já fica estressado e aí já leva o dia todo, né, embolado. Então, isso faz com que... E isso constantemente na nossa vida, tudo é constância, tanto para o lado bom quanto para o lado não tão bom assim. Então, essa constância do cortisol, do estresse, faz com que a nossa saúde vai se debilitando. E aí, qual que é a afeta relacionado aí, vamos dizer, a podologia? Né? Se você está cansado, você não vai prestar atenção se a sua pele está muito ressecada. Aí seus pés começam a rachar, né? Aí começam as famosas rachaduras. Mas eu passo creme todo dia no pé. Eu tomo 5 litros de água, aí as pessoas mais exageradas, né? Tomam 5 litros de água todos os dias. E como que eu não estou hidratada? Aí então vamos lá. Como está o seu sistema imune? Como está o seu sistema digestivo? Como está o seu intestino? Por quê? Recentemente, a gente descobriu que o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, se o intestino é o nosso segundo cérebro, ele também produz hormônios que vai ajudar lá as nossas glândulas cerebrais, os nossos neurônios lá no cérebro, no primeiro cérebro, a regular todo o nosso corpo. Então, se o seu intestino não funciona... tudo bem, eu vou 1 vez por dia, 2 vezes por dia no banheiro. Mas... né, vou entrar num assunto delicado aqui. Tá fazendo cocô bonito? Pode perguntar, né? O que é um cocô bonito? Bom, eu nunca reparei muito, não. É o importante. A gente ri, brinca, porque, né? Mas é saúde, né? É saúde. Porque assim... eu vou no banheiro 2 vezes por dia, mas cada vez que eu vou no banheiro, eu tenho diarreia. Peraí, tem alguma coisa errada. Então, tá saindo mais, né? Não tá absorvendo nutrientes, não tá absorvendo. O que adianta tomar 50 litros de água aí vai embora. E vai embora. Vai tudo ali embora, né? Ou então, não, eu vou no banheiro 1 vez por semana. Opa! Misericórdia. Né? Então, assim, a gente costuma dizer que, assim, tem que parecer uma bananinha. Né? Então, liso, cremoso, macio. Isso não é propaganda de amaciante. Pode até tirar uma foto, né? Não precisa. Não, gente, não precisa mandar foto, por favor, tá? É desnecessário. Não precisa mandar foto pelo WhatsApp da rádio, nada. Mas, imagina, assim, nem quero imaginar. Começa a observar. O papel tem que sair limpo, né?
Então, isso está relacionado à sua saúde. Se está relacionado à sua saúde digestiva, isso quer dizer que você está mastigando bem os alimentos, o seu estômago está conseguindo aí, né, produzir ácido suficiente para o bolo alimentar ser bem digerido, porque o papel do intestino é só absorção e distribuição de nutriente e desprezar o que não vai ser aproveitado. Por isso que ele é o segundo cérebro. Exato. Porque ele absorve e manda embora. E produz muita coisa ali também, né? Então, isso... E aí, o que afeta... Isso a gente está falando do interno, do metabolismo. E o que afeta no externo? Afeta no humor. Porque uma pessoa que não consegue, que vai no banheiro uma vez por semana só e olhe lá, pensa num serzinho estressado. É o famoso enfesado, né? É o enfesado. Literal da palavra. Exato. Né? Então, humor, cabelo fica feio, pele fica feia, unha fica feia, o sono vai embora, né? Já aconteceu, com certeza, nas nossas casas, aí os nossos familiares falarem assim: nossa, eu tô com tanta dor abdominal, tô com tantos gases que eu não consigo, de pôr o pé no chão, dói o famoso pé da barriga, né? Por quê? Porque o sistema ali metabólico já não tá lá aquelas coisas. Então a gente precisa prestar atenção na alimentação, né? Quem vai passar cardápio é a nutricionista, ela estudou para isso. Mas se a gente conseguir incluir aí, reduzir açúcar, farinha branca, gente, não é modinha. Tirar glúten, tirar açúcar, não é modinha. Isso saúde, é né? saúde, exatamente. É saúde, né? Nós aqui vamos dizer assim, da comunidade aqui relacionada à igreja adventista já tem um pouco mais dessa noção. Para as pessoas de fora, e tá tudo bem, tá tudo certo, cada um aprende no seu tempo, mas as pessoas agora elas estão começando a prestar mais atenção nessa questão alimentar, nessa saúde que a alimentação traz, né? Então, se a gente reduz carboidratos, se a gente reduz glúten, se a gente reduz açúcar, o nosso sistema digestivo, o nosso metabolismo melhora e automaticamente as doenças começam a ir embora, né? Então, assim, o fungo da unha vai melhorar mais rápido. Se por acaso machucar o cantinho da unha lá, que é a unha encravar, que acontecer a questão do granuloma, né? Que já é um processo inflamatório infeccioso mais avançado, a cicatrização vai acontecer mais rápido, então isso vai te gerar menos retornos no podólogo. Então, muitas coisas a gente consegue, então assim, estudando essa parte da endocrinologia, veio com que eu pudesse melhorar e acelerar os tratamentos dos meus pacientes na podologia, com relação à cicatrização, com relação ao tratamento de fungo, aos pés rachados, porque isso daí é resistência insulínica. Então, se a resistência insulínica, se está tendo resistência insulínica, o que eu estou consumindo de alimentação, né, que está fazendo com que a insulina não quebre a glicose. E isso está afetando o externo do meu corpo. Sim. Então, infelizmente, está tudo ligado. O nosso corpo é muito inteligente, né? Deus fez uma máquina aqui muito sábia. A gente que acaba fazendo escolhas aí até na pressa do dia a dia, no estresse, na correria, na necessidade, muitas vezes, escolhas que nos adoecem. E eu gosto muito de falar que quando a gente trata da saúde, a gente não trata da doença. E Exato. Na vida são duas escolhas. A gente vive no amor ou na dor. Se a gente trata a saúde, a gente trata no amor. Se a gente trata a doença, a gente trata na dor. A gente pode e tem toda a ferramenta hoje em dia, inclusive aqui é o canal de saúde, hoje com essa super entrevista que a gente está dando a oportunidade de cuidar da saúde. Sabe as palavras. Exato. Bonito, muito obrigada. Saiu do coração. Amém. A gente está chegando na reta final aqui. É muito importante. Espero receber mais vezes, né, Cláudio? Sim, Helena, a Karen, ela tem muito a falar.
Acredito que vá surgir ainda mais dúvidas aí dos ouvintes. Estamos aqui à disposição. Espero que a Karen volte. Por favor, agora deixe seu contato, a mensagem que você quer passar, todos os seus contatos, WhatsApp, Instagram, para o pessoal que tem dúvida, quiser também fazer uma consulta com você, te chamar. Exato, vamos lá. O pessoal que ainda, né, se surgir aí alguma dúvida posteriormente ao programa, podem me encaminhar, tá? Ok. Cláudio e Lu, podem me encaminhar, vou ter o maior prazer em responder. Também estou à disposição, né? O WhatsApp não, o Instagram é Karen Medalha, é bem facinho de encontrar. Tudo junto? Karen com K. Karen com K. Tá. Karen Medalha, Podologia Integrativa, né? A gente tem ali, eu não trabalho sozinha, Legal. né? Eu trabalho em conjunto com a Luciana Silva, ela também é podóloga, né? Ela é a especializada mesmo em paciente diabético, né? Ela tem as especializações dela em diabetes e aí a gente resolveu fazer um trabalho em conjunto. Então, eu atendo na LS Podologia Clínica. Aonde que fica? Bem no centro. Fica na Souza Naves 9, sala 907. É no edifício Júlio Fugante. Famoso aqui em Londrina. Bem famoso, Sim. bem famoso. É o Fugante mais antigo, eu costumo dizer, Tá. né? E a gente atende ali, então, de segunda a sábado. Eu fico de segunda a sexta e a Luciana fica de terça a sábado, para a gente conseguir aí atender a semana toda, né? Mais tranquilo. Legal. E a gente tem uma parceirinha lá também, né? Que é a Juliane, que ela é a nossa manicure. Então, para aqueles pacientes da podologia que já tem a unha saudável, que vai lá só para fazer a podologia preventiva, né? Então, corte correto, hidratação, né? Desencrava ali os cantinhos Isso é de bem leve. essencial, né? Porque tem muitas pessoas que tratam, por exemplo, manicure, né? Sim. Às vezes não sabe fazer o corte correto, né? Exato. E Aí- sendo que ela está ali já com duas especialistas e mais uma que está ali para ajudar, então, naquilo de prevenção. Exato, tá Pra ali sair para com as unhas embelezar, bonitas. exato, para embelezar ali o que está saudável. A gente tem a Juliane também, E como que agenda, como que encontra vocês? pelo WhatsApp. Tá. Tá? Anota aí, gente. Tem o WhatsApp, o meu WhatsApp, né, que é o 43 9 9911 8882. Repete. 43 9 9911 8882. E tem também o WhatsApp da clínica, que eu já vou passar para vocês. Então, repetindo aqui, o 9911 8882. 82. Ok, esse aqui é o seu, né? Isso. E o da clínica é o 3322 1079. 3322 1079. 1079. Ok, o endereço então nas suas naves, ali no Fugante, No Fugante. No Fugante. No nono andar. no andar. LS Podologia. Ótimo. Ótimo. Dados, recados, quer deixar mais alguma mensagem? Considerações finais aqui para a gente já encerrar? Então vamos lá. Lembrando e reforçando que a podologia não é só para buscar quando está doendo. Quando está doendo, né? A podologia ela também é preventiva, né? Então a gente consegue prevenir muita coisa aí, principalmente com a questão da parte integrativa. Então a gente consegue perceber, né, o que a gente pode aí, qualquer doença que pode avançar para alguma coisa mais grave. E mais uma vez agradecer a toda a equipe da Rádio Advento pela oportunidade de estar aqui participando com vocês e que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um, ouvinte e equipe. Muito, Amém. muito obrigada. Amém. 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 Bem, antes de finalizar aqui, eu quero mandar aqui também um agradecimento, né, para Carlas Cruz, a Mara Basílio, a Lilian Silva, a Mara Brasília, ou Brasília,
e o Marco Alves. E também um abraço também para o Jair, né, lá da Serralheria JP, lá no Jardim Ideal. O Silva lá também está sempre ligado aqui conosco. Obrigado, Silva, pela sua audiência na Sapataria Silva, na Rua Bélgica. O Walter Borino, também ali da Fábio Veículos, na Rua Brasil. O Rubens Ribeiro e também a Raquel. Um abraço também para a Lúcia Moraes e a Cristina Vidal também, tá? E o Célio de Biúna, lá em São Paulo, né? E o Carlos Eduardo e também o Darlen Brown, de Petrolina, Pernambuco. O Edivan Hélio da Bahia, da Fazenda Ararates, e também os seus colaboradores aí, da Frigo Frango Hélios, tá? Muito obrigado. Não posso esquecer aqui a Leila Regina, né? A Leila está sempre ligada aqui conosco, nosso muito obrigado. Agradeço aqui também a nossa querida convidada Karen Medalha, né? Pela sua contribuição em aceitar aqui o nosso convite e falar tudo sobre o bem-estar e saúde aos nossos pets. E também aos nossos ouvintes, a toda a nossa comunidade. Muito obrigado, foi uma verdadeira aula aqui, né, Karen? Não é verdade, Lu? Com certeza. Tá, e agradecemos já pela sua entrevista. Obrigado. Muito obrigada, obrigada aos ouvintes. Obrigada, Karen, por todo o seu ensinamento. Cláudio, por abrir as portas da rádio. Helena, muito obrigada. Deus abençoe a nossa semana. Amém. E muita saúde aí para todos nós. Exatamente. E espero que a Karen volte aqui muito breve, né? Voltar. Com certeza. Tem muitas coisas aqui. Muita coisa. Pra gente aprender, né? Tinha muita pergunta aqui, mas é tanto conteúdo que é melhor explorar o que já estava. Agradecemos também os nossos queridos ouvintes que estiveram conosco até o presente momento. E fique conosco, Advento FM, a Rádio da Esperança.